E é justamente olhando lá para fora, olhando para os Estados Unidos, que eu trago aqui a decisão do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, mantendo também os juros no atual patamar, naquele intervalo entre 3,5% e 3,75%. Mas é claro que, assim como no Brasil, que a gente olha para o comunicado do Copom, a gente também olha para o Federal Reserve para o que diz Jerome Powell. Muito pressionado, né, Gilvan, pelo governo Trump para essa redução da taxa de juros. Foi pressionado pelos jornalistas para responder a essas questões, se esquivou de muitas delas. O que te chamou a atenção com relação às declarações de Jerome Powell? Carol, essa sua última palavra foi muito perfeita para a gente conseguir exemplificar o ponto central. A fuga das respostas, logicamente que é uma das últimas reuniões do Jerome Powell. Em maio ele sai, ele tem a pressão do Donald Trump, recebeu ali no início do ano esse processo sobre as contas da reforma no Fed, mas a sua palavra foi muito importante porque isso chamou a atenção. Historicamente, o Jeremy é um executivo de muito tempo no Banco Central americano, passou por diversas cadeiras, foi secretário, foi indicado, participou do governo Obama, foi indicado pelo Donald Trump. Tem uma curiosidade, é o primeiro presidente do Fed que não tem uma experiência em economia, um doutorado em economia, e também foi muito atacado porque ele demorou a fazer o aumento de juros nos Estados Unidos, e quando ele fez, ele penalizou muito os bancos pequenos dos Estados Unidos. Então, isso tudo chama a atenção e ele fugiu das respostas, uma vez que ele abre brecha para o Donald Trump começar a falar, a destacar um pouco dessa sua atuação. Então, isso chamou bastante atenção, essa fuga, mas o mercado já esperava aqui essa manutenção. Logicamente que o Donald Trump tem a intenção que os juros dos Estados Unidos seja reduzido, por quê? Hoje os Estados Unidos têm uma dívida de 36 trilhões de dólares, paga quase 1 bilhão de juros, 1 bilhão de dólares em juros, e isso prejudica muito a economia. Logicamente, com uma taxa de juros menor, ele pode ter uma atividade econômica das empresas dos Estados Unidos e não ficar muito refém do que saiu no relatório do Fundo Monetário Internacional. Os Estados Unidos hoje cresce muito pelo investimento em inteligência artificial. Não tem ali uma economia com recessão, mas o crescimento depende disso. Então, com os juros mais baratos, as empresas americanas, principalmente tecnologia, podem aumentar seus investimentos. Então, essa semana o que a gente vai acompanhar são as palavras do Donald Trump em direção ao Jerome Powell. Pois é, que vai deixar o comando do Banco Central dos Estados Unidos em maio, quando termina o mandato de Jerome Powell. E aí, Gilvan, chama a atenção essa decisão, porque ela não foi unânime, diferente do que aconteceu aqui no Brasil, diferentemente, lá tivemos 2 votos divergentes, que foi de um indicado por Donald Trump e o outro voto foi do Christopher Waller, que está ali despontando como possível sucessor de Jerome Powell. O que isso pode trazer para a gente em termos de previsibilidade sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos? O mercado vê algum risco à autonomia do Banco Central americano? Essa discussão foi a discussão que esteve nos principais jornais dos últimos dias, principalmente no final de semana. A gente tem aqui 3 grandes nomes que podem ser os grandes nomes para direcionar o país. A gente tem aqui o Steph Miran, que é o conselheiro econômico do Donald Trump, já faz um trabalho. Ele escreveu um paper que chama Casa do Mar-Lago, que é um estudo mostrando como os Estados Unidos deveriam conduzir seus princípios econômicos nos próximos anos. É um paper, não é nada acadêmico, mas muitas pessoas gostam de ler. Eu fiz uma leitura ampla sobre ele. Ele tem um outro cara, que é o Scott Bessent, que é um dos principais nomes, mas que ele há 30 dias sinalizou que não poderia ser esse. E o Christopher é muito alinhado, já vem há quase 12 meses batendo no Jeremy e é um dos principais nomes, mas a gente entende que o julgamento de uma das membros do Fed, que pode dar vitória para ela, que ele gostaria que ela saísse do governo, vai alimentar a força do Fed. Então essa opinião, o veredito dessa membro do Fed, que pode continuar no Fed, por mais que o Donald Trump fez um processo para ela poder sair, pode ser determinante para trazer um pouco de alívio para os Estados Unidos nessa questão de você ter uma previsibilidade. A gente sempre lembra que os Estados Unidos, quando espirra, o mundo tem pneumonia. Então, se os Estados Unidos acaba perdendo um pouco o seu poder democrático, isso pode trazer uma instabilidade e uma fuga de capitais. Isso explica, por exemplo, essa alta do mercado de ações brasileiro, que chamou muita atenção nos últimos dias, mais de 11% em alguns momentos, chegando a 15%, algumas empresas tendo valorização de mais de 20%, porque muitos investidores fazem o que nós chamamos de flight to quality, que é uma fuga para investimentos de qualidade. Então,
os mercados emergentes acabaram recebendo muito fluxo de capital internacional, porque os investidores estão buscando outras economias por essa incerteza nos pilares democráticos ou nos pilares decisórios de estabilidade para que os investidores possam tomar decisões, e isso assusta bastante. Então, essa questão de o Fed ser atacado, a gente já sinalizou, já temos uma sinalização quais os impactos disso. Aqui temos um destaque para a fala do presidente do JP Morgan, o Jamie Dimon, que ele destacou que isso é muito prejudicial para os Estados Unidos e isso preocupa bastante. Enquanto isso, dólar perdendo valor, a gente está acompanhando a cotação aqui no Brasil e bolsa aqui no Brasil batendo recorde atrás de recorde. Gilvan, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa aqui com a gente. Até uma próxima. Carol, que alegria revê-lo. Um ótimo dia para você e nossa audiência.